eu já disse, né, sou o Paulo, eu nasci, vivi a maior parte da minha vida aqui em Coimbra, nasci aqui mais ou menos perto, andei na escola onde agora sou professor há poucos meses da Comacep, aqui atrás, a Alice Gouveia, o Arthur também já foi professor. Eu já disse, né, sou formado em Biologia, mas estudei um ano no Instituto Bíblico em Lisboa e depois numa escola também em Londres, e estou a trabalhar aqui com a Comunidade da Graça. Para quem não conhece, é uma plantação há cerca de 2 anos de uma outra igreja, que é a Igreja Evangélica em Eiras, pertence à Rede dos Irmãos, para aqueles que conhecerem, uma igreja independente. Pronto, eu vou falar então sobre este tema, que eu não tenho PowerPoint, mas o tema é formação cristã integral, sentir, pensar e agir. Vou tentar fazer o melhor. Eu devo dizer que acho que estou mais focado na primeira parte, formação cristã integral. E se fosse pelo meu nível de experiência com moral evangélica, que é algumas semanas, ou se fosse pelo meu conhecimento à volta do tema, acho que eu não ia ter muito para dizer, mas como o meu trabalho é expor a palavra de Deus, é muito disso que vamos estar a fazer. E é todo também a nossa responsabilidade, todos nós, ir à palavra do Senhor e ver, com a ajuda do Espírito Santo, olhar, refletir, aprender aquilo que ela tem para nós até sobre este tema. E eu tenho refletido sobre um livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, e é aí que vamos estar. Então, se quiserem, podem ir abrindo. Então, carta de Paulo aos Colossenses. E se calhar isto é um desafio um pouco ingrato para nos fazer, mas eu gostava de aproveitar, se calhar nos próximos 5 minutos, se pudéssemos cada um ler em silêncio nas nossas cabeças a carta de início ao fim. Não sei quão bons vocês são em fazer leitura rápida, assim, cruzada. Em voz alta poderíamos ler em 10 minutos. Na nossa mente acho que podemos ler o conteúdo todo. Então vou dar 5 minutos mais ou menos, e depois retomo. Apenas uma pergunta para terem com vocês é, naquilo que lerem, quais são as ênfases, as repetições, as temáticas muito presentes aqui neste livro. Então, 5 minutos. Então, a maior parte do que eu vou falar tem a ver com as implicações deste livro para a forma como nós pensamos acerca do que é a formação cristã integral e acerca de como nós pensamos destes verbos, quase podia-se dizer deste processo que é sentir, pensar e agir. Espero trazer algumas sugestões que possam ser não necessariamente explicitamente práticas, no sentido que vos vou dar uma atividade, mas que possam ser práticas porque são reais e necessárias a qualquer pessoa qualquer aluno que está a aprender Cristo. Deixem-me começar com um caso real, cujo nome não é este, mas o João tinha 14 anos quando foi convidado pela primeira vez para um torneio de futebol da igreja por um amigo. Ele veio, ele gostou muito, ele conheceu algumas pessoas que achou encantadoras, que se tornaram suas amigas, e daí para a frente ele começou a acompanhá-los, a conhecê-los, a juntar-se ao grupo de jovens da igreja. Ele começou a ir ao culto de jovens uma vez por mês, por vezes começou a se envolver com o teatro, lia alguma coisa da Bíblia ou tocava na banda, e ele começou a sentir-se mesmo contente por fazer parte disso, e até que chegou aos 18 anos, e muitos dos seus amigos decidiram que queriam ser batizados. Ele não queria ficar de fora, afinal ser cristão parecia algo divertido para ele. Não só significava que ele era perdoado, que ele tinha a garantia do céu em vez do inferno, mas também que ele podia estar com os seus amigos todas as semanas, comer muitos bons lanches e estar em boas atividades. Então o João falou com o líder da igreja, foi uma conversa breve, houve oração, ele foi incluído na lista para ser batizado e toda a gente ficou na igreja radiante.
este era um sinal de que ele se tinha tornado cristão, querer ser batizado, então excelentes notícias, um bom trabalho. Nos anos seguintes, o João envolveu-se cada vez mais com as atividades da igreja. Ele foi líder de jovens, organizava jogos, atividades divertidas, às vezes até liderava a reunião. Só que, aqui está a questão, apesar de o João estar muito envolvido nas atividades da igreja, na vida da igreja, mesmo estando responsável, ele não sabia o que era ser cristão na prática. Ou seja, ele sabia ou imaginava que significava ir à igreja ao domingo, a falar de uma certa forma, nós dizemos em Portugal evangeliquez, que ele devia ler a Bíblia, orar, que ele devia praticar certas coisas e não praticar outras coisas, mas o que é que isso significava realmente para a sua vida cotidiana? Ninguém na igreja alguma vez se interessou pela sua vida ou o ajudou a viver a perceber o que é viver para Jesus na prática. Ninguém fez o esforço de conhecer verdadeiramente, com os seus medos, com as suas alegrias, inseguranças, dúvidas, a ajudar a crescer como crente. Ninguém se aproximou para o encorajar na luta contra o pecado de uma forma diária, na sua caminhada, e quase que parecia que enquanto ele fosse um frequentador regular da igreja, a servir de alguma forma, então ele ia estar espiritualmente bem, ele ia estar maduro, ele ia estar bem. E no fundo ele acabava por acreditar nisso. Mas nada podia estar mais longe da verdade. Foi então uma surpresa para muitas pessoas naquela igreja quando após 15 anos ele deixou de vir. As pessoas não conseguiam compreender o que é que aconteceu, o que é que correu mal. A razão não é que ele deixou de um dia para o outro explicitamente deixar de seguir Jesus. Era só que depois de 15 anos ele percebeu que finalmente percebeu que aquilo não fazia diferença na sua vida, para além de ocupar tempo. Era apenas uma coisa de hábito, sem benefício para ele, parecia. Ele começou a perder algumas reuniões, ninguém reparou, eventualmente começou a faltar mais, ninguém notava. Com a chegada da pandemia, já está desatualizado este exemplo, mas ele deixou de ir completamente. E ninguém parecia notar, até que alguns meses passaram e eles perceberam que ele não ia mais voltar. Bem, eu estou a começar com uma história assim. Eu sei que este não é um contexto de igreja, mas cada cristão que aqui está envolvido com a Macep fará parte de uma igreja local, faz parte do centro da nossa vida. E imagino que esta seja uma situação muito familiar. Este nome genérico de João, provavelmente conseguimos pensar em algumas pessoas que existem neste país e pelo mundo fora. Em certo sentido, Jesus preparou-nos para esta realidade de que a semente da palavra de Deus vai encontrar solos diferentes, ou que às vezes leva tempo para um solo se revelar, mas esta história se calhar até pode nos fazer também pensar, imagino eu, em várias coisas que podemos reconhecer acerca de nós, dos nossos meios de igreja, que às vezes podem não estar a funcionar tão bem. E claro, isso estende-se também para a nossa atuação fora apenas da igreja. Então pode ficar aqui algo já para nós pensarmos. Quando nós estamos a pensar em discipulado, em fazer discípulos, no caso na sala de aula, nós queremos fazê-lo e queremos fazê-lo bem, certo? A questão é que mesmo numa igreja ou num ministério que não pensou muito nisto, que não está a ser muito ativo nisto, que está em modo automático, já há algum tipo de cultura de fazer discípulos, já há alguma coisa que está a acontecer de alguma forma. Já estão a ser feitas algumas cópias dos discípulos que já lá estão neste ministério. Então a pergunta que podemos fazer a nós próprios, em primeiro lugar no nosso meio, é: que tipo de cristão está a ser multiplicado? Ou seja, uma forma de fazer esta pergunta é: o que é que salta à vista, de uma forma explícita ou não, quando alguém entra na comunidade da graça, por exemplo, olha à volta e vê, ok, a comunidade da graça é acerca disto. Quem é membro desta igreja vive assim. O que é captado, o que é ouvido, interiorizado por quem chega?
E o que pode nos assustar é precisamente que às vezes a nossa falta de reflexão não faz com que nós não estejamos a comunicar nada, isso não nos livra, pode estar a fazer com que nós estejamos a comunicar o que é que se assemelha a um discípulo de Cristo. A história de João é essencialmente uma história verdadeira. Alguns detalhes vão ser mais genéricos, também para não estar a falar de uma pessoa em particular, mas a triste verdade é que há pessoas assim nas nossas igrejas e, claro, vão haver pessoas que vão crescer desta forma, que vão passar pelas nossas turmas ou salas de aula. Há pessoas que não estão a amadurecer, pessoas que estão à deriva, e é algo muito sério. E claro, é sério porque naquela hora por semana que nós temos com os nossos alunos, 50 minutos, não sei, nós vamos ter diante de nós vários tipos de pessoas que podemos colocar em várias categorias, mas são pessoas que nós precisamos de continuar a encorajar, a se agarrarem a Jesus, a colocarem a sua fé nele, a dependerem dele, a verem a sua identidade como estando nele, e assim sendo vivendo nele. E essa é a maior necessidade que nós podemos suprir, é esta, é ligar pessoas, e já ouvimos falar disso, não é? Ligar pessoas a Cristo, pô-las num relacionamento contínuo com Ele. Esse é, em certo sentido, o nosso maior ou mais honroso chamado enquanto professores de moral evangélica. E daqui, deste assunto até Colossenses, é apenas um saltinho. Daquilo que eu estou a falar até o que acontece em Colossenses é muito perto. Não sei se quiserem participar, que tipo de coisas, temas, ênfases, repetições é que vocês notaram em Colossenses? Há muitas respostas corretas, se quiserem participar. Cristo cabeça. Então, Cristo, não é? Não contei, mas são dezenas de vezes que Cristo é mencionado, ou Cristo, ou Ele, ou nele, ou dele. Muito bem. Mais alguma? De uma forma geral, eu acredito que Paulo exorta a igreja de Colossenses a não viver nos rudimentos da lei judaica, mas sim abandonar tudo aquilo que é obra da carne e ter uma conduta que vai refletir a Cristo realmente. Ok, obrigado. Obrigado. Conduta que reflete, né? O pensar, também está aqui, nas coisas que são de cima, não as que são da terra. Achei curioso na passagem de Colossenses 2, quando nos fala de que Deus, Cristo no livro do pecado, há aqui uma menção que fala: não mais obedecais as regras como não toques, não proves, não manuseis. E da maneira como ela se pode ser apresentada ou não, o ensinar a diferença entre apresentar cristianismo ou religião. E esse é um dos grandes problemas, desde que eu estou aqui em Coimbra, que eu vejo. É que a religião presente. Não tenho religião, eu sou cristã. É esse contexto. Agora não podem fumar, não podem beber. Não. Tudo nos é lícito. Mas a questão é que nem tudo nos convém. E aqui a passagem é principalmente direcionada para o algo: não toques, não mexes, não faças isto, não faças aquilo. E o porquê. Muito bem, obrigado, muito útil. E de facto está muito ligado com a razão por que Paulo está a escrever, e que é um assunto complicado, não é? Nós, já foi falado, nós lidamos com temas específicos, as crianças trazem temas específicos para querem ver respondidas. O problema é que todos nós temos um dispositivo dentro de nós com que nós já vem lá atrás, legalista, não é? Ok, mostra-me o que é que eu devo fazer, e se eu fizer isto está tudo bem, não é? Se eu viver desta forma correta, moral, está tudo bem. Obrigado. Vamos a capítulo 2, versículo 6. Acho que este é um bom candidato a versículo-chave do livro. Alguém gostava de ler versículo 6? E já agora podem continuar para o 7. 2, 6 e 7, sim. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele,
e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Obrigado. Então, uma definição simples, mas profunda do que é um cristão. Versículo 6, aqueles que receberam Cristo Jesus, o Senhor. O que é que isto quer dizer? Não que é um mero assentimento ou um mero concordar, mas que eles são cheios de Cristo, eles recebem. Receber é algo passivo, que nos acontece, não é? Nós damos as boas-vindas, mas há alguma coisa. Isso é boas notícias, quer dizer que Cristo, Ele veio até nós o recebemos, que Ele não se vai embora, Ele está connosco. Então, antes de mais alguma outra coisa, cristãos são cristãos. Okay? Ser cristão tem a ver com aquilo que nós somos, de facto. Antes de como nós nos sentimos, pensamos e agimos, nós recebemos a Cristo. Então isso tem a ver com a nossa identidade. Estes verbos são possíveis porque nós somos. Não por algo que nós tínhamos feito, mas por algo que Ele fez em nós. Então algo para nós, para não estar sempre a dizer que isto tem a ver com a nossa aula, eu vou levantar a mão sempre que eu achar que isto tem a ver alguma coisa diretamente connosco. Então se não ouvirem esta parte pode parecer estranho quando virem de repente com a mão levantada. Mas algo para nós, o que nós queremos é isto, é que alunos que recebem Cristo e aqueles que o receberem, ou que já o receberam porventura no passado, que possam estar a andar nele. Receberam a andar nele continuamente, naquilo que sentem, naquilo que pensam, naquilo que agem, porque eles são quem são em Cristo. E vale a pena nós vermos como é que este mover do receber para o andar, do ser para o viver de acordo com, como é que isto está presente em toda a carta. E está presente logo no início, é naquilo que Paulo deseja para os Colossenses. Então podemos ver logo no início 1, versículo 3. Paulo não conhece os Colossenses, muito provavelmente, não foi ele que os evangelizou diretamente. Pela graça de Deus, pela expansão do reino, a mensagem chegou até eles. E Paulo tem ouvido boas coisas acerca da sua fé. E vemos esta cadeia no versículo 4 a 6, em que Paulo ouviu falar da fé deles em Cristo. Essa fé vem da esperança, versículo 5, que agora é deles no céu, porque eles ouviram o Evangelho. E versículo 6, esse mesmo Evangelho, aquele que eles ouviram, está então agora a espalhar-se, está a fazer o mesmo tipo de coisas pelo mundo, por todas as pessoas à volta. E isso continua a acontecer. Então, se nós vemos cristãos, nem que seja alguns poucos na nossa sala de aula, é porque isto continua a acontecer. Pessoas, pais, estão a ouvir as boas novas do Evangelho. Esta cadeia continua a acontecer. Então Paulo, ele louva acerca disto e versículo 9 ele dá graças. Ele quer ver coisas, quando ele ora ele dá graças, e ele quer ver coisas a acontecer neles. Ele quer que algo continue. Nós queremos ver crianças, adolescentes, jovens a continuar arraigados em Cristo. Como é que seria, não é? Qual seria a força da Igreja de Cristo em Portugal se todos os que começam a ouvir, todos os que recebem, por assim dizer, e que recebendo sendo, se eles continuassem, eles andassem nele verdadeiramente. Então o que é que Paulo quer ver deles nestes versículos? Eu quero ver várias coisas. Em primeiro lugar, quer que eles sejam cheios, é interessante, versículo 9, quer que eles sejam cheios do pleno conhecimento. E não sei se alguém reparou na carta toda estas palavras: cheio, pleno, tudo, todas as coisas. Ele quer que eles sejam cheios de tudo aquilo que há em Cristo, para conhecer nele, para que eles possam mesmo ser cheios progressivamente. E isso funciona, ou resulta numa maneira digna de viver. Eles frutificam, eles crescem nesse conhecimento, eles são fortalecidos no poder para poderem perseverar. Esta é uma bela imagem da vida cristã e daquilo que se parece ser um cristão arraigado. Não sei se alguém conhece, há vários sites assim, mas o WikiHow, aquele site
de dar-nos soluções práticas com imagens. O layout é assim bem verde. Então, se nós queremos saber, por exemplo, como encher um pneu do carro, vai lá estar uma paginazinha muito simples, com os passos todos para pessoas que não sabem essas coisas como eu. Como resolver um cubo mágico. Há uma das páginas que é com mais visitas, que é como fingir estar com febre. E diz: coloque uma garrafa de água ou compressa quente na testa, coma alimentos apimentados para aumentar a temperatura naturalmente, pratique exercícios ou se esconda debaixo do cobertor para ficar com a pele avermelhada, pressione uma toalha de rosto contra a pele ou borrife água quente na região para parecer suado. Ok, bem, não sei se alguém já tentou, mas às vezes nós ficamos à espera que a Bíblia seja uma espécie de WikiHow, então, para fazer discípulos. Então, hoje vou contar a um não cristão sobre Jesus. Quando aceitar Jesus, ele vai ser batizado e depois certificar de continuar a ir à igreja. Coisas boas, mas às vezes a gente quer assim uma lista de tarefas, não é? Só que há um problema com estas abordagens, na verdade há vários. É que reduz o discipulado a uma lista de tarefas, de coisas para cumprir, para que um não cristão se torne cristão, e depois assume-se que então tornou-se cristão, o trabalho está feito, vamos passar ao próximo. O que isto faz na realidade é fazer com que cartas como esta, que nós acabámos de ler, comecem a meio, com os imperativos em vez dos indicativos do português. No caso de Colossenses, isso ia fazer com que a carta começasse no capítulo 3, no versículo 5. Mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Então nós vamos começar com, ok, vamos fazer, isto é o que nós precisamos para fazer discípulos, isto é o que os nossos alunos precisam. Então há duas coisas que eu quero dizer, que eu acho que se apenas nós ficarmos com isso, acho que já me sinto realizado. Duas coisas. Uma é sobre a alternativa perigosa ao nosso tema de hoje, e a segunda é aquilo que nós mais precisamos enquanto professores, ou seja, mestres ou fazedores de discípulos. Fazedores de discípulos, talvez seja a melhor expressão. Então a primeira coisa é qual é a alternativa perigosa ao nosso tema. A alternativa perigosa ao nosso tema, formação cristã integral, sentir, pensar e agir, pode ser formação cristã integral, sentir, pensar e agir. No sentido, e calma lá, este foi o título dado e é um bom título, mas vale a pena pensar que pode haver uma forma enquanto nós cristãos, discípulos, nós próprios, e por isso os discípulos que nós fazemos, em que nós usamos esta linguagem de valores, e nós podemos confundir a mensagem do Evangelho com aquilo que ele produz. Então, pode ser, o resultado pode ser até profundamente anticristão. E por isso podemos fazer discípulos não cristãos. O que é que eu quero dizer? Um pastor, acho que mais ou menos conhecido, que era o Tim Keller, ele costumava enfatizar muito isto. Que nós precisamos ser muito claros no nosso pensamento e na nossa comunicação em relação ao que é a mensagem do Evangelho e, por outro lado, aquilo que é o resultado aos frutos do Evangelho. E não podemos confundir os dois. É importante. Então, o que é que nós... por exemplo, o que é que nós dizemos quando dizemos algo como prega sempre o Evangelho e, se necessário, usa palavras? Frase muito usada. Mas o que nós podemos estar a usar, a dizer, é que os frutos do Evangelho podem ser o Evangelho. E, por isso, as nossas ações até podem ter algum poder salvífico. Ou estamos a dizer que é possível que alguém se torne cristã sem ouvir a mensagem do Evangelho. Então, o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é uma mensagem, é uma boa notícia, uma proclamação. Ela deve ser ouvida, como Paulo repete muitas vezes, ela deve ser querida, deve ser recebida, para poder haver redenção, crescimento, andar nele. E o Evangelho produz essa transformação. Então, o Evangelho e os frutos do Evangelho. Voltando à alternativa perigosa, quando nós focamos mais no resultado do que na mensagem, nós podemos produzir uma versão do cristianismo em que nós podemos focar mais, ou pregar mais, ou tirar mais tempo para o bom que o Evangelho produz em nós, mais do que a mensagem que faz tudo isso acontecer, que são as boas novas
de Cristo. Então a alternativa seria mais ou menos assim: formação cristã integral. O que é ser um cristão a sério? Sentir. A nossa ênfase ia ser mais num evangelho terapêutico, por assim dizer. Ou seja, vejam como é bom ser cristão emocionalmente. É muito bom. Vejam o bem que isto faz às nossas emoções. Ou pensar. Podíamos ter usar esse termo, um moralismo transformador. E aqui focamos em como a verdade cristã nos ajuda a viver uma boa vida, uma vida moral, uma vida com valores equilibrada e que nos torna até desejáveis à sociedade. Essa é a nossa esperança, não é? Um bom cristão é desejável à sociedade. É uma tentação que nós podemos ter de focar naquilo que é pensar e fazer de uma forma que inverta a mensagem e o resultado. Agir. Podemos ter um pragmatismo, um resultado que não tem um alvo, que não tem um objetivo, um propósito, que aponte para alguma coisa, a maneira como nós agimos. O que é que nós precisamos? Nós não precisamos do bem que nos faz ter emoções reguladas, precisamos ser encontrados em Cristo, ter uma nova identidade nele. Coisa que qualquer criança, se ela já está em Cristo, se ela foi achada por Ele, ela já tem uma nova identidade em Cristo, mesmo que seja em formato de semente. Nós precisamos de pensar acerca dele. Nós precisamos de agir por causa dele e em direção a ele. Esse é o propósito, porque nós vivemos como vivemos. Para ir em direção a ele, para imitá-lo, para sermos iguais a ele. Então essa é a segunda coisa que eu gostaria de focar. Então a primeira é uma alternativa perigosa. A segunda é o que nós mais precisamos, é uma visão de Cristo, em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza e glória e poder a atuar em nós. Mais do que técnicas de ensino, e eu bem que preciso delas, mais do que confiança ao ensinar, e tantas vezes me falta, mais do que formação, que nunca será suficiente, nós precisamos de Cristo. Nós precisamos dele, de olhar para ele, de continuar a recebê-lo, de contemplá-lo, de desejá-lo. E já vamos ler juntos o versículo 15 a 20 de capítulo 1. Depois vamos ter uma pequena participação. Mas só um bocadinho de contexto. Nossa irmã, não sei o nome, Isabel já até nos ajudou bastante nisso. Mas aquilo que Paulo quer que os colossenses percebam mesmo é que os colossenses apenas precisam de Cristo. Parece uma ideia simples, mas pode ser uma tentação. Ele não diz isso porque eles estão em perigo de abandonar Cristo e partir para outra coisa, para outro Deus, para outra religião, para outra filosofia. A tentação que pode seduzi-los não é essa. É assim de começar com Cristo, de até querer continuar com Cristo, mas para que isso possa mesmo acontecer, para que eu possa mesmo ficar agarrado a Cristo, eu vou a algumas ajudas. Eu vou ter algumas práticas, algumas morais, algumas regras muito definidas do não fazer, não tocar, não comer, para me garantir que de alguma forma continuo no caminho. Nós começamos com Cristo, nós continuamos com Cristo, talvez, mas com a ajuda de meios externos a Ele. Paulo quer que eles vejam que em Cristo está tudo. Em Cristo há plenitude, não só de salvação ou de fidelidade, mas de poder, de propósito para a nossa vida. É para Ele que tudo aponta. É nele que tudo subsiste. E é por causa dele e através dele que tudo o que eles são hoje é possível. Então Cristo tem tamanho suficiente para aguentar a carga de cristãos, ou que é fazer cristãos crescer. Cristo tem poder suficiente para os fazer continuar. Cristo tem ferramentas suficientes para que eles possam continuar agarrados a Ele. Ele é aliciante, Ele é desejável o suficiente para nos manter no caminho. Então, implicação, Jesus é material suficiente para as nossas lições. Ele é a razão por que vale a pena continuar a responder ao Evangelho no nosso sentir, pensar e agir. É para Ele que essa transformação progride.
E nesse sentido todos nós precisamos de discipular. Fazer discípulos implica contar às pessoas, né? Jesus disse, Mateus 28, é muito conhecido. Batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensiná-las a obedecer a tudo o que Jesus ordenou. Isso ainda não acabou para nós, ainda estamos a ser formados, a aprender. Isso vai continuar, então o discipulado é para nós cristãos e para não cristãos. É dele que nós precisamos. Então eu vou só ler, Joana, se quiseres te preparar. Eu pedi à Joana, já que tenho alguns conectos na família dela, para cantar uma música que é basicamente capítulo 1, versículo 15 a 20. Então eu vou ler. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a Igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar. Porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Em tudo existe graça.
coisas contentariam-me, ficar cientes da alternativa perigosa. E que é perigoso que os colossenses poderiam sentir, não é? Vamos continuar nisto, isto é uma boa ideia, continuar cristãos, mas vamos recorrer a algumas ajudas que nos coloquem mesmo no caminho, não é? Algumas, para quem já todos jogaram bowling, não é? Vamos pôr aquelas paredes, aquelas coisas que não estavam lá, como se mete para as crianças, para não ir para os lados, para garantir que a bola vai até lá ao fundo. Algumas implicações, uma grande, é muito pessoal para mim. Capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. A minha experiência, acho que é muito comum, enquanto cristão. Eu nasci numa família evangélica, é uma bênção. O que não me aconteceu até certa idade foi aquilo que a mesma experiência do João, do início. Ou seja, eu durante muito tempo não tive quem se sentasse comigo, quem me ouvisse as minhas perguntas, quem me discipulasse, vamos usar assim, quem me discipulasse. Se calhar algumas pessoas, se eu disser isto agora, elas vão dizer, olhando para trás, mas nós contámos-te, né? Nós falámos tantas vezes, nós fomos explícitos contigo, e se calhar é um problema de memória, pode muito bem ser. Mas uma coisa que nunca aconteceu até chegar aos meus 19 anos na faculdade foi isto: alguém sentou-se comigo, abriu a palavra de Deus e mostrou-me livro após livro, ou capítulo após capítulo, o que era ser um cristão, quem era Jesus, o que é o Evangelho, que mensagem é esta que nós devemos ouvir e crer, o que é que Ele faz connosco, não é? Este olhar para Cristo, como é que isso nos transforma. Eu senti naquele momento, aos 19 anos mais ou menos, que eu estava realmente a ter um encontro com Cristo na sua palavra, que a sua palavra estava a fazer morada, a habitar em mim. Essa é uma implicação para nós, se calhar um check-up na nossa convicção, e eu sei que muita coisa que eu estou a dizer é conhecida para todos nós. Vamos à igreja, ouvimos a palavra de Deus, não é uma coisa nova, mas talvez precisamos de um check-up de convicção, que a nossa principal ferramenta para fazer discípulos é a palavra de Cristo, é a palavra de Deus. Essa é a nossa principal ferramenta, é a palavra de Cristo. Ela é suficiente. Versículo 2 Timóteo, capítulo 3, muito conhecido. A palavra de Deus é suficiente. Nós amamos estes versículos. Nós vamos citar estes versículos se alguém nos pergunta sobre a autoridade da palavra de Deus, não há nada de errado com isso, mas Paulo escreve-os para apontar para isto. Ele não está necessariamente a apontar para a autoridade da Bíblia, mas para o facto de ela ser suficiente. Ou seja, ela é suficiente para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para possamos ter capacidade de estar preparados para toda a boa obra. Cristo é suficiente para fazer isso em nós. E a palavra é necessária. Podemos olhar o versículo 28 e 29 do capítulo 1 de Colossenses. A ele anunciamos, aconselhando e ensinando a todo o homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Paulo diz: por isso eu trabalho lutando de acordo com a sua eficácia, que atua poderosamente em mim. Paulo quer que as pessoas se tornem maduras em Cristo. Qualquer um que entre em contacto com o seu ministério, que seja encontrado maduro, completo, perfeito, pleno em Cristo. E então o que é que ele faz? Ele é muito simples, ele proclama Cristo. Ele não vai para outra coisa, ele vai para Cristo. Não é só para os convertidos recentes, não é só para os não cristãos, é para todos. Essa é a única forma de alguém amadurecer como cristão, de crescer como cristão, de progredir, de se tornar mais parecido com Cristo.
Então significa que se nós queremos ver outros e os nossos alunos a crescer, a amadurecer como cristãos, nós precisamos mesmo de ensinar explicitamente, de proclamar Cristo através da sua palavra, de apontar para Ele. Não é uma opção entre muitas, é o único caminho para a maturidade cristã. Então nós precisamos de, eu creio, chegar rapidamente à palavra. Em qualquer ato de ensino, seja nas nossas aulas, seja na igreja, seja discipulado 1 a 1, nós precisamos chegar rapidamente a ela, porque é aí que está a ferramenta. E acho que esse é um ponto que nós precisamos mesmo. Quanto tempo da nossa lição é passado a ler, a refletir, a interagir, a fazer perguntas, a tentar aplicar de forma profunda aos corações a palavra de Cristo? Será que ela é apenas uma referência? Vamos lá como uma referência, ou uma ponte para uma lição moral? Ou será que é aquilo que nos empolga, que deve empolgar as nossas crianças? Então, quando se trata de fazer discípulos, nós abrimos a Bíblia, nós ensinamos a palavra. Isso é verdade com qualquer tipo de discipulado, com qualquer pessoa. Então, algumas sugestões, e a primeira é muito pessoal para mim, porque é uma grande dificuldade que eu tenho: gestão de tempo na aula. Mas gestão de tempo no sentido em que, quando nós pensamos no clímax da lição, daquilo que nós queremos que fique mesmo, onde é que ele está? Será que é o momento de implicação, de aplicação moral? Ou será que é o momento de apontar para Cristo? De tentar que nós nos maravilhemos com Ele, com a nova vida que Ele oferece? E claro, sobre isto que eu vou dizer a seguir, há algumas limitações que nós temos, que eu também ainda estou a tentar perceber. Questões de salvaguarda, questões de tempo, questões da nossa disponibilidade. Mas seria tão bom se nós soubéssemos que pelo menos alguns dos nossos alunos estão a ser acompanhados por alguém. Na sua igreja local, na sua família. Não sei até que ponto nós temos possibilidade de fora da sala de aula, estar a acompanhar a essas questões. Eu posso dar um exemplo. Um rapaz que eu, assim como aconteceu a mim, eu comecei a abordá-lo para ler a Bíblia com ele, e eu devo dizer que, como fizeram isso comigo uma vez e eu nunca tinha visto isso à minha volta, foi muito estranho eu abordar alguém: olha, será que gostavas de encontrar comigo e ler a Bíblia comigo regularmente? Parecia que eu estava a propor uma coisa de outro extraterrestre. Foi estranho, foi assim um bocado enferrujado, mas ele aceitou, que era o objetivo, e nós começámos a ler a Bíblia juntos. E o que aconteceu foi que houve crescimento. Nasceu o tipo de coisas que acontecem quando alguém se encontra com Cristo na sua palavra. Coisas que não estavam lá. Zelo, se preocupar, ter interesse pelo que a palavra diz, curiosidade em saber mais, desejo de que a sua vida possa refletir o que ali está, consciência, olhar para a maneira como vive, alegria, liberdade. Acho que podemos considerar ou colocar na nossa cabeça, quando pensamos na disciplina, como é que isso pode estar a acontecer nos nossos alunos. Temos 1 hora, mas se calhar até que ponto é que podemos conhecer acerca da sua vida, em que nós podemos pensar se podemos falar ou com um pai, ou sugerir ao aluno, se há pessoas à volta dele que podiam ler a Bíblia com ele, por exemplo. Então nós precisamos disso, nós precisamos deixar a palavra trabalhar, e nós precisamos lembrar que nós não somos um médico espiritual, ou seja, as pessoas precisam de olhar, de se apoiar em Jesus, não em nós. Claro, o papel principal discipular é a família, a igreja. Nós temos algum papel e nós queremos aproveitar esse papel. Algumas coisas eu vou atalhar aqui que tinha preparado, mas só algumas implicações no sentir, pensar e agir. Eu tenho aqui algumas. Então, sentir. Vamos ao capítulo 2, versículo 20 até 23. Uma coisa que eu faço e que os meus alunos já se habituaram, eu desenho muito no quadro. Eu gosto de fazer isso. Não sabia que gostava, mas descobri.
Eles têm muita paciência porque os meus desenhos não são assim muito bonitos. Mas nós temos então aqui no capítulo 2 uma imagem. É-nos dito no versículo 20 que eles morreram com Cristo para os espíritos elementares do mundo. Então, porque haveriam de se sujeitar a mandamentos? Então, temos a imagem de um coração, segundo esta passagem. Pronto. Segundo esta passagem, ele produz muitas paixões que saem deste coração. A solução que muitas pessoas podem propor aos colossenses é que este coração que sente coisas que Paulo diz que são da carne, ele precisa de ser, como é que se diz? Não é encaixado, é pôr em caixa, não é? Vamos fechá-lo numa caixa. Ou vamos martelá-lo com moral. Não podes, fica aí, não podes sair daí essas paixões. Vamos pôr água na fervura, por assim dizer. Vamos fazer com que isto acalme. Essa é a tentação. Mas, o que é que aconteceu com eles? Eles morreram com Cristo. Então, em certo sentido, este coração morreu. Eles podem sentir desejos desordenados, mas este coração morreu. E o que eles precisam, e Paulo já disse e vai continuar a dizer várias vezes, eles precisam de Jesus Cristo. Eles receberam Cristo, eles estão em Cristo. Então eles agora têm um coração segundo Cristo, um coração que vai sendo moldado. Então, e isto é uma ideia, vocês de certeza já ouviram, havia um puritano há alguns centenas de anos escreveu um livro só sobre esta ideia. Ajuda-me, João. O poder expulsivo das afeições de Cristo, acho que é uma coisa assim. Então a ideia basicamente é: o nosso coração tem paixões, a solução não pode ser fechá-lo, martelá-lo, a solução tem que ser substituir uma paixão por uma melhor e maior: Cristo. Estou a repetir muito. Mas a solução é essa. Então a solução para o sentir, para a necessidade de crescer, para haver homens e mulheres, crianças, rapazes e raparigas perfeitos, como Paulo diz, nas suas emoções, é olhar para Cristo. É se encontrarem na sua identidade estando em Cristo. Algumas coisas que eu tenho descoberto, e isto é muito limitado pela minha, mais uma vez, curta experiência, mas às vezes uma boa pergunta inicial de reflexão pode ser muito útil numa lição. Ligada com a maneira como nós sentimos o mundo à nossa volta. Por exemplo, há umas semanas estávamos a fazer uma lição sobre o pecado, creio que se chamava egoísmo no manual. Estávamos a olhar para Gênesis 3 e a pergunta que eu propus é muito simples: o que é que há de errado com o mundo? E há uma série de... É interessante ouvir as respostas, aquilo que as crianças veem em primeiro lugar, que se calhar é diferente da minha geração ou da vossa, aquilo que surge. Mas isto é uma das coisas, ou ouvir, estar atento às preocupações deles, ou às questões subjacentes muitas vezes, vai-nos dar uma boa janela do seu mundo de sentimentos, por assim dizer. Em que nós começamos a pensar: como é que será a vida desta criança? O que é que elas valorizam que lhes está a faltar? Por exemplo, acho que não é por acaso que algumas questões de insegurança surgem em crianças com uma situação familiar complicada. Às vezes muito complicada. Às vezes é uma janela para entender aquilo que preocupa, que a criança sente, que ela necessita. Às vezes perguntas iniciais, às vezes perguntas mais pessoais, às vezes eu faço perguntas mais retóricas, mais íntimas, que não precisam ser respondidas. Alguns deles não têm problemas em dizer, e a resposta surge, e é muitas vezes honesta. Às vezes até são aqueles que a gente olha no início e parece um filho pródigo. Eu tenho descoberto isso muito. Às vezes os mais rebeldes, mais pródigos, são muito os mais honestos.
sem papas na língua, ou no TPC. A minha turma é complicada em termos de tentar que eles acompanhem algum trabalho de casa. O tamanho tem vindo a reduzir, às vezes não acontece, mas às vezes vale a pena sim ter perguntas de revisão, o que é que nós aprendemos da lição, ou assim, mas às vezes tenho pensado perguntas de começam a entrar na reflexão. Então, do que aprendeste, o que é que mexeu contigo? O que é que foi novo ou que achas que precisas de refletir na tua vida? Na escola usamos o Google Classroom, então a maior parte das vezes vou conseguir ver as respostas. É muito interessante ver o que é que está a acontecer no mundo de reflexão de sentimentos das crianças. Coisas que às vezes que elas podem estar a notar acerca delas próprias. Questões que a passagem colocou-lhes à frente e que elas estão a começar a perceber. Tivemos a lição do filho pródigo e do filho mais velho. Epá, pensava que eu estava bem, mas eu sou o filho mais velho, eu sou moralista. Eu sou mesmo um filho pródigo, pois é, e o pai está à espera, ele está contente, está de braços abertos para me receber, ainda há tempo e espaço para mim. Ao lidar com sentimentos, com hormonas, claro, para o segundo ciclo, o terceiro, claro que precisamos de sensibilidade no ensino moral, para não escarrapachar esta é a resposta certa em relação a este assunto controverso. Pumba. Acho que também há aqui espaço no que toca ao sentir para afirmar, em certo sentido, para reconhecer, identificarmos com questões que eles podem sentir. Mas isto, eu tenho esta questão, professor, então é aquela pessoa naquela circunstância. E podemos identificar-nos porque todos nós temos paixões, todos nós temos desejos desordenados que precisam de ser transformados em Cristo. Nós não dizemos que está tudo bem com o que eles estão a sentir, necessariamente, mas isso é uma ponte para apontar para Cristo. Então, em vez de mostrar Cristo como um corretor, nós mostramos Cristo como um Salvador, como a solução, como aquele que é valioso, que vale a pena, mesmo quando há sentimentos fortes em nós. Acho que isto é o contexto certo para haver uma transformação moral. Então, mostrar que questões emocionais são bem-vindas, até mostrar um pouco de nós. Nós somos também discípulos, somos imitadores. Podemos expor, na medida que é sensata, a nossa dificuldade, mostrar que nós não estamos longe deles, não estamos num pedestal, estamos a aprender a Cristo e a recebê-lo, tal como eles. Nem sempre está tudo bem. Aquilo não vai acontecer, então vou fazer a segunda parte e já não estamos longe do fim. Então, capítulo 3, versículo 1 a 4, já alguém mencionou. Pensar. Então, pensar. E a imagem de Paulo é interessante, é muito simples também. É que nós estamos aqui, nós estamos aqui fisicamente, aqui em baixo, na terra. A nossa mente está aqui também, o nosso cérebro. Mas Paulo está a dizer que, na verdade, Cristo está aqui em cima. Desculpem o desenho. Com giz e num quadro maior é um bocadinho melhor, mas não muito. Ele está a dizer que Jesus está aqui em cima. Ele está lá em cima, assentado à direita de Deus Pai, versículo 1. E nós vimos pensar nestas coisas. As coisas de cima. Como é que isso é possível? Isso é possível porque Paulo diz que nós, na verdade, mesmo estando aqui, de uma forma não física, mas muito real e verdadeira, nós estamos aqui. Nós estamos em Cristo. Nós recebemos Cristo, mas nós estamos nele. Tudo o que é dele, em certo sentido, é nosso. Tudo aquilo que ele oferece. Então nós estamos em Cristo. Esta é a melhor notícia que nós podemos ter da salvação. Nós estamos aqui. Então nós estamos em Cristo. Então faz muito sentido que quem está em Cristo pense naquilo que é de Cristo. Então nós devemos pensar nas coisas de cima, não nas que estão na terra. A nossa vida, nós vamos morrer.
a nossa vida vai se manifestar com Ele. Um dia nós vamos estar fisicamente com Ele. Então faz sentido que nós comecemos a pensar já nessas coisas. Nós precisamos de colocar o nosso pensar em Cristo. Pensar, já houve um slide que o Samuel fez, não é, sobre memorização. Acho que há coisas práticas em que nós podemos desenvolver os sentidos. Eu disse, eu uso desenhos. A minha turma adora, se calhar é geral, mas não me lembrava que era assim, os alunos, eles adoram ir ao quadro. Eles são malucos por pegar no giz e escrever alguma coisa. Isso resulta com eles. Então eu uso muito isso, participação, interação à volta do quadro, a aula toda é quase só isso. Mas são formas de ligar o pensamento, eles continuarem ali e quererem interagir com aquilo que está a ser ensinado, quererem olhar, perceber. É necessário eles reconhecerem a identidade que eles receberam em primeiro, a identidade que é nossa se nós recebemos Cristo. É importante dar espaço então para perguntas em que eles estão a interagir, a querer saber mais, importarmos com essas perguntas e elogiá-las. Se a aula vai responder à pergunta, lembrar daquela pessoa, olha, aquela pergunta que fizeste há bocado, é isto, está aqui. Se não dá para responder, anotar a pergunta, se calhar falar com eles no fim. Os meus vão correr para... Eu não tenho a experiência de eles quererem ficar no fim porque é antes do almoço e eles querem ir para a fila da cantina. Então, não sei, ainda não percebi se isso é da qualidade da aula ou é mesmo só da fome ou não querer estar na fila. Mas às vezes já pequenas boas conversas no fim, 1 a 1 ou 2 a 2, podem ser muito valiosas para continuar esta forma de mostrar que nós importamos mesmo com eles e com a vida deles e com as perguntas deles, que nós queremos responder, queremos que eles possam ficar contentes a fazer uma pergunta e queiram mesmo saber a resposta. Se calhar não sei se der para enviar por e-mail, se eles estiverem interessados durante a semana uma resposta. Mas encorajar as perguntas, mostrar que o nosso interesse com aquilo que nós devíamos pensar de correto vem do nosso entusiasmo por Jesus, do nosso entusiasmo de que é bom conhecê-lo, é bom responder a ele com obediência. Também já foi aqui sugerido, também estava a pensar em planear com flexibilidade do ano letivo, no sentido em que nós temos que... Eu sou curricular, então eu tenho de ter uma planificação, mas o Samuel também me encorajou que também há sempre jogo de cintura, há sempre questões que eles trazem. Às vezes posso planear uma questão mais ética, por assim dizer, e eles trazem outra que eu não imaginava que era a questão deles, mas é. Então há alguma flexibilidade nisso. Eu acho também reconhecer alternativas ideológicas ou religiosas que estão à volta deles, na vida deles, na forma de pensar em relação a algo. Então às vezes, em vez de apenas dizer o que é correto, mostrar, reconhecer o elefante na sala, não é? Aquilo que é proposto a eles no dia-a-dia, na escola, em casa, pelos colegas, de como é que eles devem viver ou pensar. Pôr luz nisso e mostrar como é que Cristo é tão melhor, como é que é bom, como é que Ele é mais verdadeiro, Ele é melhor, Ele é mais desejável, que Ele tem espaço para responder às nossas questões. Jesus não fica intimidado com as nossas dúvidas, com as nossas questões. É uma questão... Eu vou só terminar, é muito rápido, depois se der. Sim. Mas só para terminar então no agir. É só um comentário. Sim. É muito desafiador porque a inteligência artificial e as tecnologias que têm se apresentado concorrem com a atenção deles. Maria, na igreja local, diz: tia, tudo que eu tenho de dúvida eu pergunto para o chat GPT. Por que não pergunta a Bíblia? Pois já eu recebo alguns trabalhos de casa incrivelmente completos para a idade. Parece que foi um gênio que os fez. Sim, mas é uma boa questão. É uma coisa que eu, desde que percebi isso, foi logo na segunda semana, que eu encorajo. Eu não quero respostas
super completas ou certíssimas. Eu quero saber o que é que vocês pensam, o que é que vocês estão a refletir, o que é que vocês estão a assimilar. Quero ouvir isso. Nem que seja muito simples e curto, quero alguma coisa, quero ver, interessa-me por isso. Sim. Então, agir. A imagem pode ficar para trabalho em casa. Versículo 5 a 17. Iria fazer uma atividade, mas já é tarde. É que eles têm um velho homem que os vestia. Que os vestia. E agora, quando eles receberam Cristo, os colossenses despiram. Então, já lá foi os trajes antigos. Já lá foram os trajes antigos. E agora eles receberam Cristo. Então eles são vestidos com Cristo. Isto já aconteceu a todo cristão. Apesar de muitas vezes os nossos trajes não se parecerem com isso. O que eles devem fazer, e que Paulo diz, não é? Versículo 5, por exemplo: eliminai vossas inclinações, nelas vocês andaram, versículo 7. E depois, versículo 12: revesti-vos de um coração cheio de compaixão. Então isto já aconteceu. O que eles devem fazer é, isto saiu, Cristo veio, eles devem continuar a fazer isso, para que a maneira como eles vivem se assemelhe a como eles são cada vez mais. Então eles devem continuamente rejeitar o velho, receber Cristo. Continuamente. É isto que nós somos chamados a fazer, e há aqui muitas coisas práticas. Uma pergunta que eu tinha, se quiserem apontar para depois ler juntos, é, claro, nós queremos desculpa, vou dizer a pergunta, mas nós queremos que nós importamos, não é, com o resultado final da nossa vida, com a maneira como nós vivemos, com moral. Se aquilo que eu disse se aplica, então isso quer dizer que tudo isso vem de quem nós somos em Cristo, de nós termos recebido Cristo, de nós olharmos para Cristo, nós nos maravilharmos com Ele, percebermos que Ele tem tudo o que nós precisamos e nós queremos viver em resposta, queremos receber Cristo. Nesse panorama, então faz muito sentido nós vivermos, nós sermos transformados, nós buscarmos uma vida moral que agrade ao Senhor. A pergunta que eu gostava de fazer é, nestes versículos 5 a 17, acho que seria interessante pensar quais são as coisas que nós naturalmente tendemos a sobre-enfatizar, que nós damos por adquiridas. Eu acho que elas estão no versículo 5. E quais são as coisas que nós tendemos a sub-enfatizar nos nossos meios, ou pessoalmente, ou nas aulas de moral. Quais são as coisas que nós devemos livrar e colocar que nós tendemos a esquecer numa vida cristã. Eu acho que elas estão no versículo 8. Acho que elas estão no versículo 12. Nós vemos uma boa igreja, um cristão a sério, como alguém que não faz versículo 5. Eu acho que esquecemos de versículo 8, versículo 12, versículo 13. Então, prática. Acho que faz sentido, só para terminar, algumas coisas, partilhar dificuldades, mais uma vez, partilhar as dificuldades que nós temos, a reconhecer que todos nós estamos num processo de responder a Jesus e também olhar para os nossos alunos e ver que eles não são adultos, nenhum de nós vai apanhar alunos adultos, seja porque eles são recém-convertidos ou não cristãos atualmente, ou a passar pela puberdade, não os vamos encontrar no estado mais estável que eles vão estar na sua vida espiritual. Então, aceitar isso, acho que faz sentido. Eles estão num processo, nós também. O que realmente importa, à medida que eles vão crescendo enquanto homens e mulheres perfeitos em Cristo, é que eles vejam que eles precisam de Cristo. Eles precisam de recebê-lo, eles precisam de vesti-lo a cada dia. Acho que também, uma coisa que eu ainda não fiz, que eu gostava, eu tenho de explorar como, usar exemplos de cristãos que nós conhecemos, amigos nossos, pessoas da igreja, que são um exemplo num assunto em particular, que não teriam problemas em partilhar um pouco da sua vida,
colocar não só o professor perante eles, mas outros cristãos que estão a viver uma vida semelhante, com dificuldades, estão a tentar responder na sua forma de agir a Cristo. Colocarem bons exemplos à frente deles, ou mencioná-los no mínimo, é uma boa coisa. Vou ficar por aqui pelo tempo.